E agora o Coringão, o mercado do Coringão até agora, o que temos, hein? O Paulinho já está fechado, né, para 2022. Chegaram em 21 Juliano, Roger Guedes, Renato Augusto e William, e eles vão permanecer. Pode sair o Luan e já saiu o goleiro Kaique França. Posso contar uma situação do Luan? O Luan tem praticamente todos os dias. O Corinthians recebe alguma ligação de algum clube brasileiro para contar com o Luan. O problema é que nenhum clube consegue pagar o salário do Luan. Ih, tem que fazer aquela redução. Nenhum clube tem suporte financeiro para ficar... Tem, né? Mas não barra futebol que ele apresenta, né? O Palmeiras tem dinheiro que pagaria o Luan, o Atlético Mineiro tem dinheiro. O Luan é que não está mostrando futebol para jogar nesses times. Não dá para o Flamengo. Essas equipes não estão interessadas no Luan no momento. Estão interessadas, não tem suporte, né, Pascoal? Porque o Flamengo não está interessado, o Atlético não está, o Palmeiras não está, pelo que o Luan vem apresentando. Se fosse o Luan de 2017, aí fariam como o Corinthians fez. Foi lá e pagou um baita salário, e trouxe, etc. E agora tem dificuldades. O Corinthians vai ter que fazer, Pascoal, falar com aquele nosso amigo lá, que ele só quer economizar. Vai ter que pagar um pedacinho. Até por lá ser feliz em outro lugar. Vai ter que pagar metade do salário. Mais da metade, Mauro. Mas... Não, vai ter que pagar um pedaço desse salário inteiro, ninguém leva. Não dá, Zinho, quais são as possibilidades do Luan aí? Você acha que ele tem muito mercado no futebol brasileiro, falando de times da primeira divisão, pelo que ele vem jogando aí nos últimos tempos, Tetra? Eu acho que não, infelizmente, né? O Luan, desde 2017, caiu. A cada ano caía mais ainda. O Corinthians, ele chegou até na Florida Cup, fez gols, deu uma esperança de que ia recuperar o seu futebol, mas isso não aconteceu. É claro, também não teve ajuda, porque o time do Corinthians foi mal nesse início todo. E depois ele perdeu espaço, perdeu a confiança, o torcedor também não confiava mais, ele não teve mais chance, ele também não fez por onde. Ganha um salário, como já foi falado pelos companheiros, muito alto. Então é difícil um clube apostar, o mercado está difícil, você não tem grana, você não vai correr, vai arriscar num cara que está tanto tempo sem jogar, fica difícil demais para o caso do Luan. A não ser que o Corinthians vai ter que entubar isso, vai ter que pagar uma boa parte desse salário para aliviar um pouco a sua folha. Eu acho difícil até algum clube pagar metade do que ele ganha, porque ele não tem a certeza que ele vai entregar. É uma pena, porque qualidade técnica a gente sabe que o Luan tem, mas há muito tempo não acontece isso. Rapaz, o amigo do Pascoal contou para ele e o Pascoal me contou quanto o Luan ganha. É óbvio que eu não vou dizer aqui, porque isso é um problema do Luan, a vida é dele, nós não temos nada a ver com isso. Mas eu fiquei assustado. Então, realmente, eu entendo porque ninguém está querendo pagar o que vence, o que ganha o Luan. Agora, do Lucas Lima, no o caso do Lucas Lima, está voltando para o Verdão. Agora, quem está voltando também, olha ali no nosso telão, ó, o Silvinho vai receber de volta o Ederson, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Fortaleza, foi muito bem. Ele que foi um dos nomes mais importantes lá do time do Vojvoda, hein? Que ficou inclusive à frente do Corinthians, quarto colocado. Olha aí, ele fez um gol, 2 assistências, 82,7 aproveitamento de passes, finalizações por jogo, 1,9, a mesma média de desarmes, bolas recuperadas, 6,4. Comparado a outros 7 meio-campistas do Corinthians, ele teve aí números de destaque. Tem espaço para o Ederson nessa volta? Sempre foi bom jogador o Ederson, né? É que no Corinthians ele patinou. Quando ele vem do Cruzeiro, quando ele consegue a liberação lá no Cruzeiro, que também foi um negócio meio complicado para sair. Quando ele chega no Corinthians, ele faz o quê? 2 meses, 3 meses com boas atuações. E depois patina. Depois para de jogar no Corinthians. E aí não consegue se encontrar. Porque o Ederson não sabia se ele era primeiro volante, se ele era o camisa 8 para fazer a saída de bola, ou se era o camisa 10 para ser o armador. Então ele queria fazer tudo ao mesmo tempo no Corinthians. Lá na equipe do Fortaleza, especialmente com o Vojvoda, como ele joga, o Fortaleza joga com um esquema de 3 zagueiros e libera os alas, ele ficava um pouquinho mais centralizado. O que acontecia? Ele aparecia como elemento de surpresa, aí você vê o número de finalizações dele, porque ele bate bem de fora da área. Ele é um jogador que consegue encontrar um espaço e boas finalizações. Inclusive foi observado, você está vendo, ele está fazendo um gol aí, inclusive chegando ali. O Ederson, eu reputo como bom jogador
jogador. Seria aproveitável no Corinthians, mas precisa de uma conversa com os dirigentes, com o Silvinho, para ver se ele se reencontra no Corinthians, porque a passagem dele, nos meses que ele ficou no Corinthians, não foi uma passagem boa. É preciso saber também o esforço que o Fortaleza e o interesse que o Fortaleza vai ter em renovar. Ainda há essa possibilidade, não quer dizer que ele vá voltar. Tinha até uma proposta de clube da Grécia, que foi observado. Mas o próprio Fortaleza, né? O próprio Fortaleza vai... Se o técnico continuou trabalhando com ele, o Fortaleza vai disputar, acho que 5 competições. Copa do Brasil, Nordestão, Campeonato Jornal, a Libertadores. E o Brasileiro são 5 competições. Precisa de um elenco bom. Se ele agradou, tanto que o Corinthians está pensando em trazê-lo de volta, sinal que ele agradou, então agradou ao Fortaleza, que pode ficar com ele, eu não sei, salário, essas coisas. Se o Corinthians quiser, ele vai voltar. Não seria titular nessa volta ao Corinthians, então tudo isso também tem que pesar, mas seria um bom reforço desde que ele jogue diferentemente do que jogou quando esteve no Corinthians, como disse o Pascoal. Perfeito. Ozinho, para a gente matar esse assunto aqui, o Ederson, tem brecha para ele no timão? Ele é muito bom jogador. O indício dele foi bom no Corinthians, mas, assim, o futebol é um esporte coletivo, João. Sozinho ninguém vai também conseguir resolver tudo. E se o time não está bem, se o time não ajuda, o bom jogador, é difícil ele conseguir sobressair. Foi o caso dele. O Corinthians não estava bem no momento aí ele patinou, como o Pascoal falou, mas ele fez um campeonato bom quando jogou num time que o conjunto estava arrumado, ajustado. O Di Stéfano, o grande Di Stéfano, ele tem uma frase que eu até uso nas minhas palestras. Alfredo. Nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. Nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. Sozinho, cara, você pode pegar qualquer um, até o Messi, o Cristiano Ronaldo, sozinhos eles não vão ganhar. Precisa de um conjunto, de um time arrumado. O Ederson, ele tem potencial para jogar no Corinthians. Tem qualidade, sim. E ainda mais um Corinthians agora arrumado, organizado, ele vai brigar por posição. Esse meio-campo está recheado. Mas ele tem bola. E tem a juventude, é mais jovem, né? É um cara que tem preparo físico até melhor, pode sobressair, pode ser muito útil. E eu acho que o Fortaleza vai tentar ficar com ele.